na palavra de Deus hoje para nós. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida dele. Deus abençoe, te use poderosamente. Levante suas mãos, vamos abençoar a vida dele, para que ele seja canal de bênção para nós, como todas as noites tivemos aqui, sexta, sábado e hoje domingo, não vai ser diferente. Usa teu filho, Senhor, ele já se colocou na brecha, ele já tem orado, já tem buscado, já está cheio da tua palavra. Transborde para nós agora a poderosa palavra. Eu te agradeço por tudo no nome de Jesus, e que os sedentos da palavra digam amém. Deus te abençoe. Fica aqui. Olha como é que a gente está, gente. Se a gente planejar assim, você está lindo, hein? Ó, fica mais um pouquinho. A partir de hoje, quando eu puder ministrar, em todas as oportunidades que eu tiver, eu vou honrar a vida desse homem e da minha digníssima pastora, mãe, que não está aqui, mas ela vai receber isso numa oportunidade. Então, enquanto vocês podem me cobrar isso, gente, enquanto vocês percebendo que eu estiver aqui e for ministrar, eu vou honrar eles. E o meu desafio agora é sempre deixar lembrá-los de quem é esse homem, porque eu não estou aqui à toa, e eu não estou aqui pelas minhas forças, é pelo Espírito Santo que está aqui falando com ele, que orienta ele, que direciona, ele cuida, ele me disciplina, exorta, e eu quero que você agora estenda suas mãos, por favor, e vamos orar pela vida dele, amém? Todas as vezes que eu for ministrar, isso vai acontecer, irmãos. A gente precisa orar e colocar os nossos pastores, sabe, em oração, porque eles precisam, gente, eles precisam, eles lutam lutas sozinhos, diversas vezes, e nós como igreja precisamos protegê-los em oração, e você é uma peça fundamental disso, amém, igreja? Amém. Feche os olhos e ore comigo pela vida dele, pela vida da sua família, pela vida da pastora. Pai, te agradecemos, Senhor, por esse pastoreio na nossa igreja, que chamamos de pastor, de tão profundo, de tão presente, como um pai. Nosso pastor Marcos está diariamente, semanalmente, mensalmente, há 16, 17, 20 anos, servindo, acompanhando a gente. Nossas famílias cresceram nessa igreja, nossos filhos muitos já nasceram, muitos vão nascer, e ele continua aqui cuidando, ele continua firme, forte, inabalável, todos os domingos. Em nome de Jesus, nós declaramos, Deus, um renovo, declaramos vida, declaramos empenho, ânimo, garra para vencer esses desafios que virão pela frente. Em nome de Jesus, nós agradecemos pela vida deles, como pastores da nossa vida, entendemos e reconhecemos que são os anjos da igreja, escolhidos por Deus para nos conduzir como ovelhas, e somos e devemos ser, Pai, ovelhas, Pai, que estão atentas a ouvir o pastor, e esse é o nosso pastor. Obrigado, Pai, por eles estarem tão presentes em nossas vidas. Eu te agradeço, e que a igreja diga amém. 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 Glória a Deus, gente, eu estou muito feliz, mas muito feliz. Esse dia já é histórico, esse dia já é assim que você nunca mais vai esquecer, eu não tenho dúvida nenhuma. Primeiro que eu estou vendo muita gente com um rostinho, estou vendo, se puder acender a luz aí, eu gosto de ver a galera, estou com uma visão boa ainda, mas eu gosto de ver vocês, estou vendo uma galera que eu nunca vi na vida, então deixa eu falar para você é amigo do amigo, né? Talvez eu nem sei quem você é, mas aí, eu já amo você, tá? Olha para o teu lado aí, fala assim, eu amo você, você já é especial. Olha para o lado que você não conhece, vai ajudar mais ainda, fala assim, ó, não te conheço não, mas tu é bonito, hein? Eu não te conheço, mas eu já gostei de você, só porque eu olhei para frente, eu gostei de você já. Mas deixa eu orientá-los, porque estamos num final de conferência. Gente, conferência do Vida Jovem, isso mexe com o meu coração. Esse ministério está na minha vida desde os 14 anos. Eu não vou falar a minha idade, então você faz as suas contas aí. Então, desde os 14, pastor? 14? Que eu estou no Vida Jovem? Sim. Nem sabe. Desde a adolescência, gente. Eu venho servindo, eu venho sendo presente, claro, desde o início, vendo tudo isso acontecer. Estar aqui numa conferência dos jovens é algo espetacular. Antes de mais nada, eu quero agradecer aos pastores, ao Isaac e a Bi pela liderança.
Gente, isso é sensacional, né? Ter essa oportunidade, pela misericórdia de Deus, de estar aqui falando com vocês. E eu gostaria claro, usar esse tempo da melhor forma possível, mas há uma alegria muito grande. E além disso, além do final de uma conferência, a gente tem um batismo. Cara, gente, isso é sensacional, isso é espetacular. E eu vou dizer mais, se você vier só por isso, glória a Deus. Mas há grandes coisas para acontecer ainda essa noite, amém? E é na sua vida, porque eles estão preparados. Eu lembro mais ou menos? Não, então sim, não desiste não. Eles estão preparados, elas estão preparadas. Eu lembro na minha vez, foi um pouquinho maior que isso aqui, mas gente, esse dia é especial demais, eu não esqueço esse dia. Eu tive a honra de ser batizado pelo meu pai, pelo meu pastor e pelo pastor presidente da igreja. E na hora que eles, me colocaram ali bonitinho, tem que esperar, tá? Não vão na empolgação, não espera eles descerem com você. Eles me seguraram lá um pouquinho, botaram a perna ali para eu realmente voltar nova criatura. E eu não esqueço esse dia que eu olhava para dentro, eu falei assim, tá acabando o ar, para de brincadeira. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Ai, glória a Deus. E Revision Conference, por que isso? Deixa eu dar um panorama para você. Já veio o nome? Volta aí, esquece aí. Finge que não ouviram. Revision Conference, por que Revision? No ano de 2019, tá? Os jovens aqui da igreja estávamos pensando numa conferência, estávamos sonhando em algo. Alguns que, graças a Deus, estão aqui ainda. E a gente falou, cara, a gente precisa de uma mudança de visão, a gente precisa de uma postura diferente para viver e para, impactar pessoas em 2019. Aí veio a pandemia e bagunçou tudo. Ninguém esperava por isso. Acredito que vocês também não, mas nós não esperávamos isso. Estamos colocando agora, Estamos trazendo essa identidade, estamos trazendo essa referência de Revision. Então, é esse nome que eu quero deixar bem claro para vocês. A gente vai falar muito sobre isso, de rever nossos conceitos, revisão. Se eu estou desse lado, estou indo para cá, pelo menos eu preciso parar, rever as minhas posturas, os meus conceitos. Então, é isso que a gente quer e está fazendo. E quem esteve aqui nos últimos 2 dias, amém? Tem sido incrível, não amém? Não tem sido incrível? Gente, ontem foi uma glória, sexta foi demais, pastor Rafa, pastor Kelvin, e hoje também vai ser, amém? Tenha isso no seu coração, você que veio por outro motivo, mas deixa eu só alinhar essas expectativas com você. Você é especial demais para Deus, e você está no melhor lugar possível hoje, o melhor lugar possível, porque o Senhor vai falar com você, amém, gente? Glória a Deus. Vamos lá, abra comigo Mateus 10, e eu quero propor para você que não leia o resto do capítulo todo, porque nós vamos ler juntos Mateus 10, e eu vou ler isso ao longo da ministração. Então, por favor, deixa a Bíblia aberta. Provavelmente você vai usar especificamente para o Mateus 10, então segura aí a expectativa, não leia para frente, mas vamos ler juntos, esse capítulo. E eu já quero pedir desculpa para vocês por uma coisa. Já tenho que pedir uma desculpa aqui formal para vocês. Eu amo Copa do Mundo. Eu amo a seleção brasileira. E toda a minha ministração está baseada nessa temática. Então, se você, como eu, não aceitou ainda, está indignado, toda vez que ouve alguma coisa, uma camisa amarela, ou porque o Neymar não bateu o pênalti, se você está nessa, me perdoe. Mas toda a condução dessa palavra tem a ver, é uma temática da Copa do Mundo, então até eu tenho que ter paciência para lidar com isso. Mas, brincadeiras à parte, eu entendo que você vai, de fato, entender os motivos e o que a gente quer falar aqui nessa noite. Vamos lá, Mateus 10, versículo 1. Quero ler apenas o versículo 1 com vocês, que diz assim: Tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos, para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Amém?
é importante deixar claro, gente, a gente é maluco, a gente está numa conferência de jovens. Então, se você veio para não sei, para ver se você veio numa igreja ou não, se você está acostumado a isso ou não, mas a gente é doido por Jesus e a gente gosta de fazer umas loucuras, amém? E eu quero que você comece a gerar uma empolgação, porque eu preciso muito da sua ajuda, porque a partir do momento que a gente lê esse texto, onde Jesus chamando os 12, nós então vamos fazer agora uma demonstração de como é que é isso, Jesus agora fazendo a convocação dos 12, amém? Nós vamos agora, com muita empolgação, eu conto com a sua ajuda, cada vez que eu falar uma posição, tu dá um uhul, isso aí, entendeu? E no final, tem a parte ali que eu vou pedir para você dar uma animada, estou fazendo esse teste aqui com vocês, só para vocês me ajudarem também, amém? A conduzir isso da melhor forma possível. E depois que a gente lê Mateus 10, a gente fala, Jesus chamou os seus 12, e no versículo 2 ele começa a destacar cada um deles. E por que estamos em Copa do Mundo? Porque está tudo bem, o Brasil não é hexa, mas tudo bem, vamos para o texto aí, vamos para o tema, que aí sim a gente vai ver juntos, botem o tema para mim, que você vai, em nome de Jesus, não vai esquecer desse assunto, os convocados de Jesus. E a música vai começar a entrar, e você sabe que quando essa música entra, amigo, essa música diz que a seleção vai entrar em campo. Então, daqui a pouquinho essa música vai entrar, começa a se preparar, dá aí os meus convocados já estão lá atrás, amém? Meus convocados estão lá atrás, né? Aê. Glória a Deus, eles estão preparados, estão aquecendo, e a música? E a música vem? Vem ou não vem? Estou esperando. Cadê? Aumenta aí, gente. Eu quero apresentar para vocês, hein? No gol, aquele que cata tudo, o cara que tem nome de goleiro, eu quero apresentar Tadeu. Vem, Tadeu. E na defesa, o homem mais experiente do grupo e o irmão dele, junto com outro cara maravilhoso. Na defesa, os 3 zagueiros, Pedro, André e Thiago. Monstro, ó o monstro, bate aqui, monstro. Na volância, um é cobrador de impostos, ele não deixa passar ninguém, o outro só acredita no que vê, ou seja, ele só vê canela, Mateus e Tomé. E no meio de campo ofensivo, vem o 10, vem o que pensa, vem o 8 com ele junto, Simão e Bartolomeu. Os moleques que rabiscam na ponta, eu quero chamar Tiago e João. O 9 da seleção, ele que faz gol até dormindo, Felipe. Para controlar, para conduzir esse time maravilhoso numa formação ofensiva de 3-4-3, nosso treinador, Jesus. E para completar o time, no banco de reservas, Judas Iscariotes. Uma salva de palmas para esse time maravilhoso. Obrigado, meu time.
Eu queria muito ver o Tenório rabiscando na ponta. Gente, essa... Pode tirar a música, né? Que aí eu vou ficar só o dia inteiro. Esses são os convocados de Jesus. Que dia, né? Que momento especial que Jesus teve a oportunidade de chamá-los, esses 12. E eu lembro que tem uma informação, né? Tem uma questão que eu fiquei muito chocado quando eu soube. Primeiro, o Enéas, né? O pessoal de casa sabe, o mais novinho aqui. Vocês sabem quantos anos eles foram chamados para essa convocação, eles foram convocados? Gente, só para chocá-los, os discípulos de Jesus foram convocados ali, eles tinham na idade de 15 a 20 anos. Isso a gente tem que parar um pouco para pensar. Dali, do time aqui que apareceu, só o Enéas, eu acho que estava na quem? O Luiz, é verdade, o Luiz também é novinho. O Luiz e o Enéas, gente, isso é incrível. Mas esses meninos, gente, eles foram chamados em diversas situações. Eu me recordo de 2, basicamente, 3 pescadores estavam lá pescando, Jesus os chamou, e uma única palavra ele disse: sigam-me. Mateus também, o cobrador de impostos, e estava na sua atividade, Jesus passou por ele e disse: siga-me. E todos eles, né, tirando Pedro, para também a gente deixar a explicação correta, Pedro era o único que estava um pouquinho a mais nessa idade, mas todos nessa idade, muitos dizem a flor da idade, né? Isso é muito importante, nós já colocamos uma referência nessa situação, essa convocação. A convocação, ela tem a ver com o seu chamado. Você é chamado, ou seja, você é convocado. E eu até entendo que tem diversas pessoas diferentes. Eu não tenho nem como saber como você veio aqui nessa noite, se você já sabe e reconhece o seu chamado, mas se você não faz ideia do seu chamado, ou se você já está exercendo o seu chamado, essa palavra é para qualquer um de vocês, porque isso precisa estar claro. E nessa convocação, eu quero, em nome de Jesus, poder revelar, poder, através do Espírito Santo, te ajudar a entrar de fato num caminho onde a sua convocação importa, você importa para Jesus, amém? Não ficou lá com os 12, eles não têm algo incrível e que você não vai fazer, não, eu quero, em nome de Jesus, assim que eu ler e continuar lendo com vocês Mateus 10, a gente vai ver as instruções para os 12, as instruções para os convocados, e que esses homens aqui, jovens que foram representados, melhor, esses jovens possam representar vocês, que vocês se sintam representados, porque hoje foram convocados para a obra, para esse chamado. E Jesus está ansioso para que você realmente exerça. Se é no futebol, né, joga o melhor, mas aqui faça a obra dele, amém? Em nome de Jesus, não olhe para essa história que eu vou contar só para os 12, olhe para você, seja representado por um desses 12, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Recentemente nós ouvimos o diácono Saulo falar: abrir a palavra é abrir o coração de Jesus. Queridos, isso é muito forte. Ele trouxe essa palavra há um tempo atrás, e eu vou compartilhar com vocês algumas frases de alguns outros homens de Deus que eu ouvi ou que estiveram aqui com a gente. Precisamos amar a palavra, precisamos ouvir a palavra atentamente, porque ela é o coração de Jesus, e a gente precisa entender, se aprofundar no coração de Jesus, o que está no coração de Jesus, o que está batendo nele, no coração dele, o que eu preciso saber. Você pode saber, assim que você abrir a sua Bíblia. Uma outra palavra que o pastor Vini falou: chamado é amar. A tarefa muda, fique sempre de mãos abertas, porque Deus que conduz o tempo. Então talvez eu possa estar pensando agora, você está tentando entender o que eu estou falando, chamado, o que ele quer dizer com isso? E alguns vão, eu estou entendendo o que ele quer dizer com chamado.
Mas se você está agora tentando interpretar, você pode estar falando, mas eu sou caridoso, eu faço isso, eu sou uma boa pessoa, eu não minto, eu não roubo. Você está exercendo alguma função aqui, ministerial, tocando, ou fazendo alguma atividade que a gente até nem vê, né? Mas na recepção, essas são tarefas, irmão. São tarefas, mas esse chamado principal é amar. Amar a Deus acima de todas as coisas. Gente, todas as coisas. Vamos dar ênfase a isso. Não é de vez em quando, mas é acima de todas as coisas. Pastor Marco falou recentemente, nós não fomos salvos para ser salvos. Temos um objetivo. Ou seja, a sua salvação, por mais linda que seja, não é o fim da sua história. E se você não foi salvo, meu Deus, que oportunidade de você estar aqui para ser salvo nessa noite, amém? Então, em nome de Jesus, a salvação é o começo. A salvação é o começo de tudo. Não fomos salvos só para ser salvos. Pastor Shalom da FOP falou, Ele nos tirou da vida que estávamos para viver para Ele. Ou seja, se você está vivo, então tem um propósito nisso, então tem um chamado nisso. Porque seria lindo, já ouvimos muito isso. Você foi salvo, se isso fosse suficiente, íamos para a glória e festa e adorar a Deus todos os dias, mas não. Então, se você está aqui, se eu estou aqui, é porque temos um propósito e nós vamos entender esse propósito nessa noite, amém? É noite de revisão, rever nossos conceitos, olhar a palavra e de fato encontrar nela a verdade. Vamos para as instruções que Jesus deu para esses 12, porque essas instruções são muito fortes, irmãos. Essas instruções, se alguma delas tocar o seu coração, se alguma delas você puder sair daqui e falar, isso que eu vou fazer, eu preciso ter isso, irmãos, já vai ter valido a pena, eu tenho certeza disso. Porque se Deus chamou esses 12 e Ele já deu, vamos ler novamente para você entender o que Ele já falou, quando Ele nem tinha chamado, Ele chamou e já fez isso aqui, ó. Olha o nosso técnico Jesus falando isso aqui, ó. Tendo Jesus chamado seus 12, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para expulsar, para curar todo tipo de enfermidade e de doença. Olha isso, irmão, de primeira para você, tu já foi chamado? Então toma isso aqui, toma e faz isso aqui, toma que tu está preparado para isso aqui. E aí ele vai descrever todos os 12 como nós fizemos, e aí vem essas instruções, vem a preleção do técnico Jesus em Mateus 10, 5, eu quero ler com você, e eu quero agora dar 9 pontos, 9 situações que precisamos revisam, precisamos parar e pensar novamente, 9 situações e instruções de Jesus para nós, que já entendemos que somos chamados, amém? Bota a mão no seu coração e fala, eu fui chamado. De novo, eu fui chamado. Mateus 10, 5 fala, Jesus enviou esses 12, dando-lhe as seguintes instruções. Essa é a preleção para a Copa do Mundo da vida deles. E Mateus 10, 5 a 7, a partir desse versículo que Jesus falou, ele fala assim, não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entrem na cidade dos samaritanos, mas de preferência procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho preguem que está próximo o reino dos céus. O que eu vejo nesse primeiro momento, nessa primeira instrução do nosso técnico falando para a gente, discípulo, chamado, foco. Ele está falando, não olha para cá, não prega para esses, não prega para aqueles, prega para quem eu mandar. Precisa de foco, irmão. Se você tem chamado, se você entendeu que é para você essa palavra, independente do estágio que você está, você precisa de foco.
Porque se nós olharmos para as circunstâncias, olharmos para o mundo e olharmos e vamos falar, meu Deus, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. Não dá. Deus não está pedindo isso para você. Deus está pedindo foco, orientação. Ele está instruindo você a fazer exatamente o que Ele quer. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso técnico que está do nosso lado. Ele não fala e depois vai embora. Estão falando isso, né, do técnico. Mas deixa quieto. Gente, quando fazemos sem foco, nos perdemos no caminho. Quando fazemos sem foco, nos perdemos no caminho. Eu não quero estender, mas eu quero que você entenda naquilo que eu compartilhar com você, até para a gente não perder tempo, mas, irmãos, tenha foco, não se distraia, siga a orientação de Cristo para um cumprimento do seu chamado, amém? Olha para o seu irmão e fala, tenha foco. Glória a Deus. Olha para o tal do outro lado e fala, tenha foco. Segunda instrução que Jesus nos dá, Mateus 10, versículo 8, ele fala, curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto deem de graça. De novo, vocês receberam de graça, portanto deem de graça. Segunda instrução, faça as coisas de graça. Testemunhe do que Deus fez na sua vida. Seja você mais do que palavras, seja de fato a sua vida represente a sua mudança. Viva a mudança. De graça você recebeu. Você lembra do seu dia, desse dia? Feche seus olhos se você puder. Feche seus olhos, lembra aquele dia que Jesus falou contigo. E você foi, coração aberto e falou, Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor. E esse dia você nunca mais esqueceu, marcou, mudou sua vida. Que dia especial. Para aqueles que não puderam ter isso, Deus está de braços abertos esperando nessa noite. Porque isso é tão incrível, meu querido, isso é tão sensacional, você nunca mais vai esquecer, isso vai marcar. Existe alguém antes, existe alguém depois. Testemunhe isso. E se você recebeu isso, agora pode voltar a olhar para mim, se você recebeu isso, por quê? Por que você não dá? Por que você não entrega de graça? Por que você não ama como Jesus amou? Por que você não faz um pouco mais daquilo que você faz? Por que você está parado achando que isso é suficiente? Não, irmão. Dê de graça. Dê de graça. Abra seus olhos. Deus quer fazer. E não pelo quanto você vai ganhar, pelo quanto você vai receber. Deus quer fazer porque Ele ama. Ele ama cada um de nós. Tenha um coração humilde ao reconhecer que isso tudo não é sobre você. É para Ele. Amém? É sobre Ele que falamos, é sobre Ele que nos movemos, é sobre Ele que nos entregamos gratuitamente, amando as pessoas que não conhecemos, servindo aqueles que precisam. Esse é o amor de Cristo sendo manifestado em nós. Então, a instrução do nosso técnico diz, de graça, dê de graça, amém? Terceiro, Mateus 10, de 9 a 10, na sequência, fala assim, não levem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque o trabalhador é digno do seu alimento. Gente, isso é muito legal, porque eu me coloco, né? Estou pedindo para vocês se colocar, porque eu me coloquei, e Deus falou demais comigo, quando Ele me levou a esse texto. A primeira questão que surge na minha mente, quando eu li, eu falei, Jesus está mandando os caras, e vocês vão ouvir daqui a pouco algumas coisas difíceis de ouvir, Ele está mandando os caras, e Ele não manda nem, botar uma malinha boa ali, 50 litros, um negócio parrudo para fazer a viagem tranquila, dinheiro, ouro, roupa. Ele está falando, então é isso mesmo, Ele está falando que eu vou ter que fazer o que eu tenho que fazer, e eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter sustento. Irmãos, é isso, porque para Deus não há uma separação.
Nossa geração olha para uma separação, ou eu faço muito para Deus, ou eu faço nada para Deus, ou eu trabalho muito, eu ganho muito dinheiro, ou eu não trabalho nada e eu faço tudo para Deus. Quem disse que existe essa dificuldade, essa separação? A palavra de Deus diz que nós precisamos fazer tudo para glorificar a Deus, tudo. Enquanto estivermos trabalhando, temos que glorificar a Deus. Enquanto estamos na igreja, glorificamos a Deus, sem dúvida. Então, por que escolher? Por que separar? Não delegue aquilo que é sua responsabilidade. Jesus se alegra com o seu trabalho, se o seu trabalho glorificar a Deus. Amém? Para de colocar isso em disputa. Existe alegria ao fazer os dois. Dependa de Jesus, seja dependente dele. Aceite as suas orientações. Terceiro ponto, terceira instrução: trabalho. Trabalho. Nosso Deus, nosso técnico diz: trabalhe, seja excelente no que você faz. E me sirva, e dê o seu melhor lá. Me represente lá. Seja o embaixador lá. Não falo por mim, falo por Jesus. Então, seja o melhor no seu trabalho, mas não delegue isso, é responsabilidade sua, em nome de Jesus. Esse é o terceiro ponto da instrução do nosso técnico: trabalho. Continuando, Mateus 4, quarto ponto, Mateus 10, de 11 a 15, fala: em qualquer cidade ou aldeia, vocês estão me acompanhando, amém? Em qualquer cidade ou aldeia em que vocês entrarem, pergunte quem nelas é digno, e fiquem ali até saírem daquele lugar. Ao entrarem na casa, saúdam-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês venha sobre ela. Se, porém, não for digna, a paz voltará para vocês. Se alguém não quiser recebê-los, nem ouvir as palavras de vocês, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam um pó dos pés. Em verdade lhes digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Para quem não conhece, Sodoma e Gomorra foi uma cidade que foi devastada, né, por uma... como é que fala? Chuva de fogo. Chuva de fogo. Então diz ali: em verdade lhes digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para essas pessoas. Quarto ponto, autoridade. Amém? Repita comigo: autoridade. Ande, exerça, se mova com autoridade. Olha o que Jesus faz. Olha a instrução que ele dá para homens de 15 a 20 anos, que eram pescadores, que eram cobradores. E aí eu posso falar o que você quiser, que é trabalhador, que é autônomo, que é seletista, que é formado nisso, que é formado naquilo. Estou colocando você nesse jogo. Ele está falando para você, olha a autoridade que ele está dando, que se você não for bem recebido, olha o que Deus faz. Gente, isso é muito poderoso, porque ele está colocando uma responsabilidade naquelas pessoas, dando uma autoridade para representá-lo, que é incrível. Ou seja, ele está falando assim, ó: se vocês não forem bem recebidos, amigo, pode fazer o cachorrinho assim, ó, que as coisas vão ficar complicadas para a vida dessa família, para a vida dessa casa. Não busca autoridade, Jesus já te deu. Dentro da igreja, dentro do servir, dentro da jornada, às vezes nos perdemos porque esperamos: agora eu sou isso, agora eu sou aquilo, agora eu vou ser aquilo, e agora eu serei respeitado, agora eu vou fazer isso, as pessoas vão me ouvir. Irmão, pela misericórdia de Deus, eu estou aqui falando com vocês, mas qualquer um pode, se isso estiver queimando no coração, pode aqui vir e ministrar e falar de como Deus é bom com vocês, como Deus vem fazendo coisas incríveis na vida de vocês. Não espere postura, posição, pastoreio, não espere isso. Não busque esse tipo de autoridade, porque não é essa que estamos falando. É uma autoridade que vem dos céus, é uma autoridade divina, que só Jesus nos dá. Não é eu, nada, nenhuma hierarquia vai chegar próximo disso.
que não seja pela nossa força, pelo nosso conhecimento, pela nossa capacidade. Essa autoridade dada pelo nome de Jesus possa e deve ser suficiente para vencermos as nossas batalhas. Olha para a sua vida, irmão, olha para a sua vida, quais são as batalhas que você está vivendo, quais são as dificuldades que você está passando. Olha para você, não olha para o teu irmão agora, nem olha para a história, nem olha para esses discípulos, olha para você e fala, aonde que eu preciso buscar em Deus autoridade? Senhor, Ele já falou aqui, irmãos, se é para curar, foi a primeira já, ele já deu aqui, está limpo, cura, vamos, pelo nome de Jesus, a cura acontece, expulsar demônios, pelo nome de Jesus, acontece. Qual que é a área da sua vida que está travada? Onde que você está parado? Sendo que Deus te deu tudo, Deus te deu autoridade para você vencer. Desperta, jovem, desperta, para de viver nesse mundo raso achando que é suficiente, sendo que você tem grandes coisas para alcançar, pelo nome de Jesus. Ele está te conduzindo, Ele está andando contigo. Vença as suas dificuldades, pela autoridade dada no nome de Jesus, amém? Quinto, Mateus 10, 16 a 24, um pouquinho mais extenso agora, vamos ler, Mateus 10, 16 a 24, diz assim, eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos, portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando entrarem, vocês não se preocupem quanto a como ou o que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. Glória a Deus. O irmão entregará a morte ao outro irmão, o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra seus pais e o matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Quando, porém, perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra, porque em verdade lhes digo que não terão percorrido a cidade de Israel, até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta o discípulo ser como seu mestre, e ao servo ser como seu senhor. Se chamarem o dono da casa de Beelzebul, quanto mais os membros da sua casa. Quinta instrução, perseverança. Persevere nas dificuldades. Lucas 21, 19, como complemento desse texto, fala, é pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. Não desista, não importa a adversidade. Eu não consigo nem entrar nesse ponto com tanta profundidade, mas que versículo difícil de ler, de aceitar, de viver. E nós parados, eu parado por coisas pequenas, eu parado por injustiças no passado, eu parado por decepções do passado, por pessoas que me atingiram. E o texto fala que haverá briga, discussão, haverá confronto dentro de casa, entre pai e filho. Estamos preparados para isso, irmão? Qual é o evangelho que nós estamos e temos ouvido nas redes sociais? Qual é o evangelho que você tem ouvido? Eu desafio e com muita responsabilidade oriento a qualquer palavra que você ouvir, se isso não estiver alinhado com a palavra de Deus, essa aqui, irmão, para de ouvir essa pessoa, para de ouvir esse canal, para de ouvir
esse influenciador. Porque o mundo hoje é um mundo de que você vai ser incrível, de que tudo é perfeito, de que você merece, porque você tem que conquistar, porque você é único, você não pode sofrer. Esse é o mundo. Infelizmente, em alguns casos, o Evangelho quer também abraçar o mundo, mas não é assim que está na palavra. A palavra de Deus, ela diz bem clara: um irmão entregará a morte pelo outro. Mas é lindo como ele fala: não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de você. Vamos olhar para essa interpretação. Essa instrução também diz: ah, Senhor, eu não sei o que eu falo na frente das pessoas, eu não sei como falar do seu amor. Olha o que Jesus está dizendo: o Espírito Santo vai te orientar. Fique atento e fique aberto e fique sensível a isso, querido. O Senhor, Ele quer falar através de você, e você precisa ser, de fato, estar disponível, estar aberto, estar sensível para isso. Deixa que o Espírito Santo fale, Ele vai dar as palavras, Ele vai te orientar, onde quer que você esteja, onde quer que você faça, o Espírito Santo, Ele está contigo, e Ele vai te guiar. Vamos para o próximo. Continuando no versículo 26, fala: portanto, não tenham medo deles, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que lhes digo às escuras, repitam à plena luz, e o que é dito para vocês ao pé do ouvido, proclamem dos telhados. Não temos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que podem fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. E quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. Senhor, para de cortar meu cabelo. O cabelo está caindo, Jesus. Dá mais um pouquinho de cabelo, Pai. A tropa dos calvos. Sexta instrução: medo. Não tenha medo. Não trabalhe com essa ferramenta. Medo é uma ferramenta. Trabalhe com uma ferramenta chamada fé. Creia que Jesus cuida e sabe de cada fio de cabelo. Eu fiquei pensando, fiquei conjecturando aí. Fiquei pensando na minha cabeça em casa. Se naquela época eles já soubessem de átomo, de não sei o quê, eles já teriam falado que Deus conhece cada átomo do seu corpo. Ele está falando que é a coisa mais, é a menor coisa possível. Ou seja, no mínimo do mínimo do mínimo detalhe, Ele conhece você. O fio de cabelo, gente, não consegue nem pegar um. Nessa, né? Reconhecendo quando foi escrito 2000 anos atrás, isso era a menor coisa possível que podia se pensar. Mas se colocássemos para os dias de hoje, Ele reconhece, Ele sabe cada átomo do seu corpo. Isso é lindo demais. Um medo, levem isso para vocês, o medo te para, a fé te impulsiona. Amém? Não tenha medo, persevere, tenha autoridade, trabalhe, faça de graça, tenha foco. Vamos lá, que a gente já está acabando. 10:32 fala, Mateus 10:32, continuando com as instruções do nosso técnico: portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Sétima instrução: confesse. Há uma ligação entre o céu e a terra. Tenha sabedoria naquilo que você faz na terra, porque isso está ligado nos céus. Por onde andar,
o que fizer, confesse a Cristo. Não seja influenciado por o mundo, mas tenha influência sobre o mundo, declarando Cristo como Salvador. Cristo é a solução para esse mundo. Cristo é a solução para esse mundo. Não é nós, não somos eu e você, não é o seu trabalho, não é essa pessoa incrível que está salvando pessoas não sei o quê, e com iniciativas de... Não, tudo isso passa. Cristo é a solução para esse mundo. Cristo, Ele é o único. Confesse a Ele, declare a Ele para o mundo. Ele é suficiente. Ele é nosso Senhor, nosso Salvador. Ele já morreu por nós. Ele já, nos curou. Ele está nos orientando a falar, cure, enfermos, expulse demônios. Ele está dando todas as orientações, instruções. E a gente precisa confessar. Quanto tempo, quantos dias passamos sem falar do nome de Jesus? Quantos dias? Quantas pessoas que poderiam estar aqui recebendo essa palavra e não estão? Porque não confessamos a Cristo. Nas mínimas coisas, irmãos, nas mínimas coisas. Ele nos ama. E precisamos demonstrar para as pessoas o quanto Ele nos ama. Ele nos salvou. Cara, onde é que você estava quando Ele te salvou? O que você fazia? O que você não faz mais? Precisamos confessar a Cristo. Prioridades. Vamos para o oitava instrução, no versículo 34, diz assim: não pensem que eu vim trazer a paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem achará a sua vida, perderá. E quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Repita comigo, quem acha? Repita comigo, quem acha? A sua vida, a perderá. E quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Oitava instrução, prioridades. Ame a Cristo. Ele está dizendo para você falar isso. Ame a Cristo acima de todas as coisas. O texto diz isso, irmão. O texto diz isso. Não altere as prioridades. O mundo de hoje destaca e valoriza. Você tem que se amar. E tem que se valorizar. E tem que ser exaltado. Tem que ser admirado. É isso que o mundo prega. Nós temos que pregar diferença, revision, mudança de comportamento, mudança de postura. A postura tem que ser diferente, irmão. A prioridade não é nós, os nossos pais, a nossa família, os nossos entes queridos, não é. É Cristo, o único suficiente Salvador, o único, é Ele que merece ser o primeiro. Esse texto tem que te incomodar, porque esse texto me incomodou muito. Por que ele me incomodou? Porque ao meu redor ninguém fala isso. Ao meu redor no mundo ninguém fala isso. Ao meu redor eu tenho que ser aplaudido todo dia. Ao meu redor eu tenho que ser valorizado o tempo todo. Eu tenho que ser entendido a cada segundo. Eu tenho que ter voz ativa a cada minuto. É isso que o mundo está falando aqui no nosso ouvido. E não sei se você vive no mesmo mundo que eu, mas o meu mundo é assim. E quando eu leio isso, eu falo, caraca, não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Ele é autoridade, Ele é prioridade, Ele faz sentido às coisas. Se não tivermos Ele, todas essas coisas que falamos antes, não vai fazer sentido, o seu trabalho não faz sentido. As suas causas, as suas motivações, as suas ideologias não faz sentido. Ele é a prioridade máxima em nossas vidas, amém? Glória a Deus. A última e nona instrução, chegamos a Mateus 10:40, e eu quero ler com vocês.
Quem recebe vocês é a mim que recebe, e quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá a recompensa de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá sua recompensa. Amém? Nona instrução, futuro. Deus é incrível, Jesus é incrível com as suas instruções, porque dá recompensas para cada um de nós que segue as suas instruções. Isso é lindo, irmão. Nada é em vão. Volte, leia isso mais vezes, até isso ficar enraizado no seu coração. As instruções para os discípulos, as instruções para a sua vida. Volte, leia em casa, porque nada do que você fizer é em vão. Seja grato e sem desprendimento de coração, porque Jesus já preparou as recompensas eternas. Essas recompensas eternas, elas não se acabam. Para de esperar recompensas terrenas, recompensas que vão virar pó. Para de fazer coisas com interesses. Para de fazer coisas porque eu vou ser abençoado, isso vai acontecer, eu vou ter aquilo outro. Não, reveja. A nossa recompensa é eterna. O que fazemos na terra tem motivação, tem profundidade, amém, mas é para os céus, é para a eternidade, é para quando estivermos com o Senhor. Irmãos, olha o que ele disse: um copo de água fria, que é dado para os discípulos, essa pessoa não será esquecida. Um copo de água fria, gente. Viva o evangelho de verdade. Esse é o verdadeiro evangelho. Quero ler com vocês, agora para concluir, Lucas 10, por favor. Se você está com a sua Bíblia. Lucas 10, versículo 17, por favor. Para contextualizar vocês, como a gente falou das instruções para os 12, depois de Jesus ele começou a enviar 70. Amém? Ele enviou 70, de 2 em 2, e fazendo aquele trabalho, exatamente esse mesmo que a gente leu. Aí depois ele enviou mais 70, de 2 em 2, amém? Vocês estão entendendo? E esse texto agora fala sobre o regresso desses 70 discípulos, que foram instruídos, assim como eu e você, a seguir esse evangelho, a seguir essas instruções. E olha o que Jesus diz para eles no seu regresso. Olha o que Jesus quer dizer para você, quando você falar: eu estou fazendo tudo isso, Senhor, está difícil demais, mas eu estou fazendo, eu tenho foco, eu tenho prioridades, o Senhor é a minha prioridade, sabe, eu não tenho medo, todas essas instruções estão ali no meu coração. Olha o que Jesus vai dizer para você. Então os 70 voltaram, cheios de alegria, dizendo: Senhor, em seu nome, os próprios demônios se submetem a nós. Jesus lhe disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu dei a vocês, autoridade para pisar em cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, lhes causará dano. No entanto, alegrem-se, não porque os espíritos se submeteram a vocês, e sim, porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Irmão, essa convocação aqui é suficiente para você se alegrar pelo resto da sua vida. Você ser convidado a fazer algo que é do Senhor, que Ele colocou para mim, para você, para fazer na terra, é suficiente. O seu nome registrado no livro da vida é suficiente. Nada disso, nada além, nada, nenhum expulsar demônios, nenhuma cura é maior do que o seu nome já escrito no livro da vida, registrado, porque Ele pagou um preço altíssimo, e esse preço é suficiente.
Esse preço é suficiente, irmão. Aonde é que a gente está? Para que a gente está fazendo? O que a gente está fazendo com a nossa vida? Se não doarmos e entregarmos toda ela para Jesus, o que nós estamos fazendo, irmão? A sua convocação é o seu maior motivo de alegria. O seu nome lido por Jesus, no final, no dia do juízo, o seu nome sendo lido, quando Ele nos julgar, em uma das instruções Ele fala: vocês têm medo de quem mata? Vocês têm medo de quem pode matar? Por que não tem medo de quem pode matar e levar para o inferno? Porque, irmãos, não é o diabo que nos leva para o inferno, são suas atitudes, é aceitar Ele. E no dia do juízo, se o seu nome não estiver escrito, é Deus que vai separar. O diabo já é um derrotado, e a gente está ali preso, essas amarrazinhas dele, que é de plástico, e não damos a devida importância e referência a Jesus, a Deus, que esse sim é o juiz perfeito, que no dia do juízo final vai separar aqueles que foram discípulos e que seguiram as instruções dele e aqueles que não foram. Essa Copa do Mundo que a gente brincou aqui no começo, onde esses 12 foram convocados, diferente da Copa do Mundo do futebol, essa Copa não tem fim, é até o final da sua vida, irmão. Ser discípulo do Senhor é até o final da sua vida. E quem está disposto a se levantar e falar: eu morro pelo meu... Porque são duas opções: ou é vamos morrer, ou ele vai voltar. A gente pode acelerar o processo para ele voltar, amém? E acelerando, eu vou te explicar como. Eu vou te explicar como que a gente pode acelerar esse processo. Só tem esses dois caminhos, irmão. Ser discípulo do Senhor é para a vida toda. Essa Copa do Mundo, ela não acaba. Essa Copa do Mundo, ela vai até o último suspiro da sua vida. Mas eu quero te animar, que você está nessa lista, amém? Você foi convocado. Eu quero fechar lendo Mateus 28. Por favor, abra comigo. Talvez essa passagem te responda para você que ainda não entendeu sobre chamado. Talvez que essa passagem agora ela reforce você que já entendeu sobre chamado. Mas de qualquer forma ela vai dar uma grande referência para você sobre o porquê que essas instruções são tão importantes. Então em Mateus 28, versículo 19 e 20 fala: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Se você entendeu essas instruções, se você vai colocar em prática, como é que você entendeu o seu chamado? Muitas pessoas, eu me coloco, ficaram paralisadas por muito tempo, porque não entendia seu chamado, seu propósito. Está aqui, irmão, não está aqui. Ide, vão, preguem, façam discípulos. São discípulos, se você é um, você faz outro, você ensina, você, com a graça do Senhor e com misericórdia, você passa o que você aprendeu para outro. É isso, e que isso consuma a sua vida, que você gaste o seu tempo para isso.
não pelas coisas terrenas, não pelas coisas que se passam, não pelas coisas que viram pó, mas vão, faça discípulos, ensina, porque Jesus também fala, Ele vai estar conosco até o fim dos tempos, amém? Você crê nisso? Gostaria que você ficasse de pé. Eu queria propor um desafio para vocês nessa noite. Feche seus olhos, por favor. Ouça a minha voz, que eu quero propor um desafio para vocês. Estamos no 3º dia de conferência. Nós ouvimos palavras, meu Deus, incríveis na sexta, andando em sabedoria no sábado, as instruções agora no domingo. E nós precisamos agora que você, de olho fechado, não vai ter ninguém do seu lado, nem do outro te olhando, ninguém. Nós precisamos agora colocar em prática, irmãos, o que nós ouvimos. Que de nada adianta, ouvimos por um ouvido e sair pelo outro. De nada adianta. O que o Senhor falou no meu coração é que nós vamos fazer um grande exercício nessa noite, um grande teste. O mundo lá fora jaz do maligno, o mundo lá fora é pecaminoso, o mundo lá fora vai te apedrejar, o mundo lá fora vai te odiar, mas Jesus te ama, Ele vai estar com você até o final dos tempos. Ele não vai te largar, Ele não vai desistir de você. Mas qual que é o exercício que nós vamos fazer nessa noite? É o que nós acabamos de ler. Ide, pregai. De olho fechado, de olhos fechados, a gente vai cantar uma canção, um refrão dessa canção, para que você fique, na mesma atmosfera, para que possa receber. E nesse momento do refrão, eu quero que você peça ao Espírito Santo para ouvir o que Ele quer falar para alguém. Irmãos, o Senhor está aqui, Ele quer falar com você. Você precisa se abrir para ouvir o Espírito Santo. E o nosso grande exercício aqui é que nós vamos ter pessoas que vão sair de um lado ao outro dessa igreja e vão orar. Que um vai orar pelo outro, que o outro vai orar por um, que um homem vai orar pelo homem, que a mulher vai orar pela mulher, que o homem vai orar por uma mulher, que uma mulher vai orar por um homem, que o jovem vai orar por um adulto, que um adulto vai orar por um jovem, que uma criança vai orar por um adulto. Esse exercício, porque nós precisamos colocar em prática, irmãos, aquilo que nós ouvimos. Então eu reforço mais uma vez, feche seus olhos. Nós vamos cantar esse refrão e eu vou orientar vocês a sair do seu lugar. E com as suas mãos, que já te Jesus já te deu autoridade, você já foi escolhido, você está escalado, você tem autoridade para fazer, expulsar, porque é pelo nome dele, não é pelo seu. Você vai orar, porque está do seu lado, você vai abraçar quem você nunca abraçou. Olha essa oportunidade, gente. Quantas pessoas que não conhecemos hoje, você vai ter a oportunidade. Essa igreja precisa ser conhecida como uma igreja que ora, uma igreja que ora pelos outros, que ama os outros mais do que a nós mesmos, que se importa pelos outros, em nome de Jesus. O Vida Entregue vai estar ministrando, e você de olho fechado vai pedir orientação ao Senhor. Ô Senhor, fala comigo nessa noite. Ô Senhor, fala comigo nessa noite.